dia 14 de julho de 2024. Palavra pregada, livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15. Título: Os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas que vêm até vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro eles são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas de espinheiros ou figos das ervas daninhas? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos muitos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticai o mal. Meus irmãos, esse texto claramente ele está revelando que a obra daquele que é um verdadeiro cristão, ou a obra daquele que é um falso profeta, ela revela o interior de quem é a pessoa. Ou seja, o que nos mostra a realidade das pessoas são as obras, é aquilo que aquela pessoa pratica. Então nós temos aqui um texto claro que explica-nos como identificar um lobo disfarçado de ovelha. O texto começa ilustrando que o falso profeta, aquele que fala das coisas de Deus, mas não pertence a Deus, ele está vestido de ovelha, ele está enganando as ovelhas, ele está no meio das ovelhas, mas por dentro ele é um lobo devorador. Devorador por quê? Porque ele aproveita das ovelhas. Preste bem atenção. Por que Jesus aqui está ilustrando um lobo e ovelhas? Por que ele está falando que o lobo ele está disfarçado de ovelha? Primeiramente porque o lobo ele está no meio das ovelhas. E ovelhas representa aqui aquilo que é certo, aquilo que é bom. E o lobo representa aquilo que é do maligno, aquela pessoa a qual pertence ao maligno. E aqui no texto ele está disfarçado de ovelha. Então olhando para ele no tipo, no corpo, no jeito, na vestimenta, naquilo que é a imagem dele, você vai enxergar uma ovelha. Mas o Senhor está dizendo aqui que por dentro ele é um lobo devorador. E o lobo ele tem uma finalidade. Qual é a finalidade do lobo? Devorar a ovelha. Entenda bem. Mais para frente o texto vai falar como nós vamos identificar esse lobo. E ele não está nos dando referências que esse lobo tem uma aparência de lobo. A Bíblia não está falando aqui que um falso profeta, quando você olhar para ele, você vai identificá-lo. Mas a Bíblia está nos mostrando, nos revelando que o falso profeta, ele tem o fruto de um falso profeta. E aí nós temos que entender uma coisa. Qual que é a finalidade do lobo? Porque o texto está se referindo primeiramente que o falso profeta ele é um lobo devorador. E o que o lobo devorador ele faz? Ele devora a ovelha, né? Então, o que eu quero que vocês entendam? Que o fruto daquele que é o devorador, ele é abusar, é tirar vantagem daquilo que não é dele. As ovelhas aqui não é do lobo, as ovelhas aqui são do pastor. Então você precisa entender uma coisa: Cristo é o pastor da igreja. É isso que nós devemos entender. Cristo é o nosso mestre, Cristo é o nosso guia. Deus ele está dentro de você para te dar toda a instrução necessária, para te dar toda a diligência, para te mostrar todo o caminho. Mas os falsos profetas, eles dominaram esse meio religioso a fim de tirarem para si as bênçãos e as coisas materiais. Então, o que eles barganham com as ovelhas? Eles ensinam às ovelhas que as ovelhas devem depositar coisas nos pés deles. E como eu já vi muitas vezes de pregadores virem pregar em igreja, e a igreja toda se mover para frente para jogar dinheiro no pé desse pregador. Eu já vi pregadores usufruindo daqueles dízimos e ofertas que são depositados ali na frente para uma vida de luxo. Quantos nós não vimos quando nós pegamos esses grandes donos de igreja aí, como Edir Macedo, Valdomiro, entre outros? A gente fala desses que são de grande escalão, mas existe outros pequenos, às vezes um pastorzinho de bairro que tem lá 15 membros, e ele já está usando desse dinheiro, usando das ovelhas, manipulando a massa ali de manobra, que são os crentes ali que frequentam aquele ambiente, para ele se autopromover. E o que a Bíblia está nos dizendo aqui claramente? Que eles não terão aparência de lobo. Eles não terão a imagem de um falso profeta. Mas a Bíblia nos deixa aqui algo muito importante que nós devemos nos atentar quando nós vamos medir uma pessoa. É engraçado que hoje esses lobos aí,
eles implantaram dentro do crente uma ideia de que você, crente, não pode julgar ninguém. A Bíblia nos fala claramente que nós haveremos um dia de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a essa terra. Tem uma passagem que Jesus chega para Pedro, ele faz uma pergunta para Pedro, Pedro responde, e Jesus fala assim: julgaste bem. Tem uma passagem que fala na Bíblia que nós, que temos o Espírito Santo, discernimos bem todas as coisas. Que nós temos que julgar as coisas segundo a resta justiça, isso está escrito. Então entenda bem, não é que você, crente, não pode julgar as coisas. É que você, crente, não pode julgar as coisas segundo aquilo que você acha, segundo aquilo que é uma doutrina sua, segundo aquilo que é um pensamento seu, mas nós devemos julgar o mundo segundo a reta justiça. Então, quando eu vejo uma coisa errada, presta atenção. Quando nós vemos algo que não é de Deus, nós temos a necessidade de julgar. Nós temos a necessidade de identificar se aquilo é algo certo ou algo errado, se aquela conduta é algo de Deus ou algo do diabo. Porque uma vez que implantou-se no seu coração que nós não devemos julgar a ninguém, você logo vai ter que aceitar tudo o que vos disserem. Porque uma coisa que eu vejo muito, por exemplo, a gente vê que hoje o homossexualismo é uma coisa que está sendo imposta para que todos nós venhamos aceitar. E existem duas situações aí. Eu quero usar um termo aqui, é um assunto delicado, mas nós vamos usar duas comparações. Existia, antigamente, o racismo da cor, o racismo de pessoas. Eles identificavam os negros, por exemplo, como uma pessoa inferior ao branco. E o negro, ele de nascença, ele já se torna negro. E hoje, nós sabemos que esse julgamento, ele é completamente errado. Porque nós estamos julgando segundo aquilo que é natural, segundo a aparência da pessoa. E o que acontece? Esse é um julgamento errado. Quando você julga uma pessoa porque ela nasceu dessa cor, ou porque aquela cor para você é inferior, ou porque eram escravos, ou são descendências disso, daquilo, isso é um julgamento racial, é um julgamento errado, um julgamento que a Bíblia condena. Porém, existem homens que fazem escolhas em sua vida, como por exemplo os homossexuais, onde a Bíblia os julga. Então essa pessoa que nasceu homem, ela ao longo do tempo escolheu que não é mais homem, que agora ele se sente uma mulher e ele vai agir e vai se relacionar com outro homem porque ele acha que é uma mulher. Isso não é uma condição de nascença. Então isso nós devemos julgar se é certo ou se é errado. Eu sei que isso para você pode soar como algo, como é que fala? Homofóbico o que ele está sendo. Eu não estou sendo, a Bíblia está sendo. Nós devemos entender o que a Bíblia fala. Então, como a Bíblia condena o ato, nós julgamos as situações com a reta justiça. O que eu quero dizer é, a Bíblia não condena ninguém que nasce paralítico. A Bíblia não condena ninguém que nasce negro. A Bíblia não condena ninguém que nasce pobre. Não há condenação para a condição de nascença. Então, todas as vezes que uma pessoa nasce dessa forma, ela não merece ser julgada de maneira nenhuma. Isso chama-se preconceito. O que é preconceito? É um conceito que veio antes de conhecer aquilo. Porém, nós não precisamos comer bosta para saber que bosta não presta. Só de ver, só de sentir o cheiro, a gente já percebe que aquilo é errado, que não é uma coisa de se comer. Então, quando nós vemos o homem fazendo uma escolha para o homossexualismo, o que nós percebemos? Que aquela escolha dele é uma escolha errada. Então, quando eu julgo que aquilo é errado, isso não é preconceito, isso é um conceito. Eu tenho uma opinião sobre a escolha do outro. Não que eu deva apedrejá-lo, ou chutá-lo, ou sair de perto. Não, mas eu posso definir se aquilo é certo ou errado para a minha vida. Eu posso sim julgar a escolha que o homem tem. O profeta aqui, ele está escolhendo ser um lobo. Ele está escolhendo essa direção de roubar. Isso está no coração dele. E nós devemos julgar essa atitude. Nós devemos enxergar essa atitude. Entenda bem que a Bíblia fala que o joio e o trigo, eles crescem juntos, são parecidos, e eles crescem no mesmo campo. Eles são muito parecidos. A diferença é que um tem fruto e o outro não tem. Um gera trigo e o outro não gera nada, o outro é mato. Então o que a Bíblia fala? Que segundo as obras de uma pessoa, é o que nós vamos julgar. Então nós não julgamos porque é branco, preto, japonês, indiano, nós não julgamos segundo a raça. Porque a raça não é obra da pessoa, a raça é uma obra de Deus na vida da pessoa. Porém, as escolhas da pessoa, por isso que eu citei a questão do homossexualismo, porque é uma escolha de alguém, então isso deve ser julgado segundo a reta justiça. E esse julgamento que o crente tem que ter, segundo a palavra, em relação ao mundo, é que os falsos profetas estão tirando de nós, dizendo que nós não podemos julgar ninguém. E eles usam um termo muito interessante que diz, tira primeiro a trave que está no seu olho, para depois tirar o cisco do olho do seu irmão. E eu acho interessante, o texto não está dizendo que nós não podemos
devemos tirar o cisco? O texto está dizendo que primeiramente nós devemos tirar a trave dos nossos olhos. Que eu não posso julgar o irmão por ser homossexual se eu também sou. Eu não posso julgar que a atitude de roubar do irmão é errada se eu também roubo. Então o texto está dizendo que não pode haver hipocrisia, mas não que você não pode citar ou dizer que aquilo é certo ou é errado. Senão Jesus teria muitos pecados ao dizer que os fariseus estavam errados, que eles eram filhos de Satanás. Você já parou para pensar que Jesus tomou essas decisões? Você já parou para pensar que Jesus teve uma atitude de trançar um chicote e sair destruindo a mesa dos cambistas que vendiam as coisas na porta do templo? Vocês já pararam para pensar que Jesus julgou muitas atitudes dos homens daquela época? Então como que você diz hoje que julgar é pecado? É que nós devemos julgar segundo a reta justiça. Nós não podemos julgar, por exemplo, como eu fui julgado ontem por um rapaz que comentou nas minhas publicações. Está até aí. O rapaz, ele me viu pregar de short e de camiseta. E aí ele usou um termo que eu até já ouvi dentro dessas sinagogas de Satanás aí que eu já frequentei. Eu já ouvi esse termo, né? As pessoas falavam assim: como que você pode vir à igreja vestido de qualquer forma, se quando você é convocado para estar diante de um juiz, você tem que vestir pelo menos uma calça? Como que você pode vir para a igreja de shorts, né? Se quando você vai entrar, por exemplo, no fórum, você tem que estar de calça. Eu acredito que o fórum seja assim também, né? Então, se há esse respeito lá fora no mundo, com as coisas do mundo, ao entrar na presença de uma autoridade, quanto mais quando você vem à igreja entrar na presença de Deus. E eu acreditei muito tempo nessa fala. E eu cheguei a usar até manga comprida, calça de manga comprida. E nossa, eu não queria tirar a roupa nem para tomar banho, de tanto que essa religiosidade entrou dentro do meu coração. Mas um dia, graças a Deus, Deus iluminou a minha mente e me fez perceber que Deus não está no ambiente. Deus não mora. Gente, esse lugar que eu estou reformando aqui, por que eu venho desse jeito aqui? Ó? Porque eu vou pintar isso aqui daqui a pouco. Eu vou reformar as paredes. É um ambiente de trabalho isso aqui. Esse púlpito aqui, ó, eu fiz. Ele não foi consagrado no monte, e mesmo se eu consagrasse não ia valer nada, porque isso aqui foi eu que fiz, é madeira e ferro, isso aqui não tem valor para Deus. A única coisa que tem valor para Deus aqui é o meu interior, é a minha alma. É por isso que Jesus se sacrificou, é por isso que Jesus se entregou. E quando Deus me fez, ontem eu ouvi um cara muito sábio falar isso para mim, porque a gente estava conversando sobre esse julgamento desse irmão, que ele não julgou-me segundo a palavra, ele julgou segundo o que ele acha, né, quando ele questionou as minhas roupas. Mas a gente vai entender direitinho o que aconteceu. Aliás, eu nem sei se esse rapaz é irmão mesmo, porque eu desconfio que seja até um perfil fake. Tá? O perfil fake, para quem não sabe, é uma pessoa que se passa por outra. Então, esse homem falou para mim assim, que Deus nos fez, e quando Ele nos fez nu. Como então Deus se envergonha da gente se a gente não tiver com uma calça? Meu irmão, se Deus mora dentro de você, se a Bíblia está certa ao dizer que Deus habita dentro de nós, porque nós somos o templo de Deus, né? Porque é isso que a Bíblia fala. Né? Os homens inventaram que o templo de Deus é o prédio, mas a Bíblia fala que o templo de Deus é o nosso corpo, né? Então eu sou bíblico, não religioso, e a Bíblia fala que Deus habita dentro de nós. Então como que você faz na hora que você vai tomar banho? Como que você faz na hora que você coloca um pijama para ir dormir? Como que você faz quando você está dentro da tua casa, só você, tua esposa ou você sozinho, você tira a sua camiseta? Você está desrespeitando o Espírito de Deus que está dentro de você? Ô meu irmão, ô minha irmã, você ainda julga as pessoas ou acredita que devemos se portar de maneira tal quando estamos num templo? Preste bem atenção. Se você está vestido de maneira sensual, o pecado está na sua conduta, na sua intenção. Entendeu? Se você, quando se olha no espelho, você diz assim: eu vou colocar essa roupa aqui porque eu vou chamar mais atenção. O pecado está nisso. Eu posso afirmar para você que quando você coloca um terno e gravata e se acha o máximo ao olhar assim no espelho, quando você acha que você está maior, você está praticando a soberba. E isso é mais pecado do que estar vestido assim. Eu estou vestido que nem um trabalhador, que nem um qualquer. E as pessoas julgam pela vestimenta que eu estou vestindo. Se eu estivesse aqui sem camisa, a fim de querer chamar atenção de alguma forma, até vai. Mas vestido ridiculamente do jeito que eu estou, gente, presta bem atenção. Isso é julgamento segundo a doutrina de vocês. Isso é julgamento segundo aquilo que vocês aprenderam, com quem aprendeu, que um dia aprendeu com um homem e não com Deus. Isso é a doutrina de quem um dia acreditou de que Deus estava num determinado lugar e que você ia lá para entrar na presença de Deus. Realmente, se você pensa dessa forma, Deus não está mesmo dentro de você. E você precisa ir buscar Ele em algum lugar. Mas o meu Deus mora dentro de mim. E Ele está dentro de mim a todo momento. Como então a minha vestimenta vai incomodar os olhos de Deus? A não ser, como eu disse, que a vestimenta seja para trazer soberba ou seja para trazer a sensualidade. Meus irmãos, prestem bem atenção. Eu ouvi um pastor falar, como eu vou dizer novamente, que era desonroso com que a mulher entrasse na igreja sem o véu na cabeça.
Mas não entre os irmãos, era uma desonra para Deus. Você acha, mulher, que colocando um véu na sua cabeça para você orar, nesse momento você está sendo mais santa do que a que não coloca? Porque Deus está te olhando apenas nesse momento? Não, você não sabe que Deus te vê a todo momento? Sendo assim, você não tiraria esse véu nem para dormir, porque Deus te visita em sonhos. Preste atenção, as coisas que estamos fazendo não é para Deus, mas sim para os homens. Os frutos que estamos dando não é frutos do Espírito, como a Bíblia fala, mas frutos de homens. São lobos devoradores que estão te ensinando. E aí, para responder, para finalizar esse assunto, quando eu entrei no perfil desse rapaz, porque a gente tem que entender com quem que a gente está falando. E ali tem a opção, entrei no perfil para ver de onde ele era, quem ele era, e ele tinha 150 e alguns amigos, 154, 159 amigos, sendo na sua maioria mulheres. E o pior de tudo, mulheres que estavam desnudas, mulheres com decote de fora, meninas saindo de piscina, ou seja, dá pra ver que é um cara que gosta de ver mulher pelada, essa é a realidade. E esse cara, com esse perfil, que notoriamente, se vocês entrarem lá, vocês vão ver, porque não é, o Facebook tá lá, e a resposta que ele me deu foi uma resposta pública, então tá lá pra todo mundo ver. Então na hora que vocês entrarem lá, vocês vão ver ele falando, me criticando, me chamando de falso, sei lá o que ele falou, mas criticando a minha roupa. Só que a hora que você entra lá, você percebe quem é a pessoa que está criticando. E a Bíblia fala que pelos frutos os conhecereis. É o fruto que determina, não a vestimenta. É o fruto que determina, não a igreja bonita. Meus irmãos, você vai pegar igrejas hoje aí, que tem 1000 membros, igrejas milionárias, templos de Salomão construídos, que o conteúdo da palavra que é pregado lá não chega nem perto desse que eu passo aqui. Porque o que importa não é a aparência, o que importa é o espírito com que as coisas são feitas. E o texto vai dizer aqui para nós que árvores boas não dão maus frutos, e árvores más não podem dar bons frutos. E que frutos são esses, se não o fruto do Espírito Santo? Uma vez que você tem o Espírito Santo em sua vida, o que acontece? Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você pratica é para a glória de Deus e não para a sua. Como eu posso ter recebido essa palavra gratuitamente? Como que eu posso ter sido iluminado por Deus gratuitamente? Recebido salvação, recebido livramento, recebido toda a misericórdia de Deus a cada dia, a cada manhã eu recebo gratuitamente. Aí alguém me chama para pregar o evangelho, eu falo assim, não, para mim pregar eu cobro R$2.000. De graça receber e de graça dar, não é o que está escrito? O fruto de Deus, o fruto do Espírito Santo não é paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, entre outras. Não são coisas boas, não são coisas que são referentes ao amor. Então, se eu amo vidas, por que eu vou cobrar para me pregar para elas? Se eu amo vidas, por que eu vou fazer um cristão pobre da minha igreja vir depositar dinheiro aqui na frente? Por que eu vou enganar os meus súditos com dízimos e ofertas, dizendo a ele que eles só serão abençoados por Deus se derem dinheiro na igreja? Ô meu irmão, nós não vivemos mais segundo a lei, nós não vivemos mais segundo as obras, nós não vivemos mais um tempo onde nós fazemos para Deus fazer para nós. Nós vivemos segundo a graça, onde nós não merecemos nada de Deus, mas pela graça Ele nos dá, pela misericórdia dEle Ele nos dá. Meus irmãos, não cometam esses erros, julguem a palavra, julguem a profecia, julguem segundo a Bíblia. Como que você pode ser um cristão de 20 anos dentro da igreja, se você ainda lê versículos isolados, se você não medita na palavra, se você não tem conhecimento, conteúdo bíblico? Entenda bem, ontem eu conversava com uma irmã, e eu falei para ela, irmã, louvores, música, não salvam ninguém. Louvores e músicas não tornam pessoas santas. Louvores e músicas, se você prestar atenção, até usei esse termo com ela que é muito interessante, porque hoje as pessoas, você aí, sei lá quem que está ouvindo, você acha que é cristão porque ouve louvor. Você acha que é cristão porque você se emociona quando ouve uma melodia cristã. Mas entenda bem, ser um cristão é ir às Escrituras. Nós estamos se perdendo com as doutrinas, nós estamos se perdendo com os ritos da igreja, com as firulas da igreja. É teatro, é música, é palestra, é curso, é encontro de casais, é encontro de crianças. Nós estamos perdendo-se com coisas e deixando as escrituras para trás. Um culto hoje tem 1h30 de louvor, 20 minutos de escritura e 10 minutos de dízimo. Preste bem atenção, o diabo está nos tirando mais uma vez do foco, que é as Escrituras. Entenda bem, se o louvor fosse algo exclusivamente de Deus e pudesse trazer santidade a alguém, o diabo, que era regente de louvor no céu, não teria sido o diabo. Então, se o louvor tem esse poder todo, o diabo não seria regente de louvor. A única coisa que a Bíblia nos fala que tem poder contra Satanás são as Escrituras. O que Jesus usou no deserto para vencer o diabo foram as Escrituras. Ele não cantou nenhum hino da harpa lá para Satanás. Tá? Aí as pessoas dizem, mas Davi cantava para Saul e o demônio saía. Saía, mas voltava, porque Saul morreu condenado. Então louvor não tem poder.
Tá? Não vai achar que você vai para a igreja para louvar e porque você vai sentir ali a emoção do calor do momento, aquele monte de gente gritando junto, que a sua alma, né, ela vai ali sentir aquela esperança por causa de notas musicais, que a nota musical tem esse poder. Né? Por exemplo, o pessoal da congregação aí que tem essa orquestra maravilhosa, é lógico, vai num concerto, vai numa orquestra de verdade lá dessas profissionais, você vai ver se a tua alma não vai sair dali purificada também. Porque a música tem o poder de liberar a alma, de acalmar a alma, de trazer sensações. Mas a palavra não é sensações. A palavra, na verdade, é uma grande realidade, uma verdade a ser entendida. Por isso, tire o seu foco dos sentimentos que você tem, porque o coração do homem é enganoso. Os sentimentos do homem é enganoso. E vá às Escrituras. Quer julgar as pessoas, quer dizer o que é certo e o que é errado, você tem todo o direito de fazer isso, quando você enxerga nas Escrituras o erro ou o acerto. Então, se você tem o interesse de balançar a cabeça para mim e falar, esse cara é louco, como muitos têm feito, vá nas Escrituras e me mostre aonde está o meu erro. Porque os fariseus, na época de Cristo, eles queriam crucificar Jesus, mas eles não encontravam uma prova que ia contra o Messias. E o que eles fizeram? Eles contrataram falsas testemunhas para ir testemunhar diante dos líderes a fim de encontrar culpa nele. E através de mentiras, porque ele não descumpriu a lei, mas através de mentiras, Jesus foi crucificado. Que não seja essa a realidade sua e nem a minha.